Olá, vamos aí à função seno a quarta de x. Determinar a derivada. Veja que seno a quarta de x significa que o seno de x está elevado a 4 e não o x está elevado a 4. Isso aqui é o mesmo que a gente escrever assim, ó. Seno de x elevado à quarta potência. Diferente desse caso de baixo, olha aqui. Aqui não é o cosseno que está elevado à quarta, é só o x que está elevado à quarta. Então, como é que fica? A derivada da potência. O expoente multiplica, o coeficiente aqui é 1, 4 vezes 1, 4. Seno de x elevado ao cubo vezes a derivada do seno. Entendeu? Duas funções. Então, a derivada de x da função f de x vai ficar, agora derivando, 4 vezes seno de x elevado a 3 vezes, derivamos essa função. Agora vamos derivar o que? A função que está dentro do parênteses, que é o que? Seno de x. A função seno de x, a derivada é cosseno de x. 4. Esse seno eu posso voltar o expoente para cá, porque é igual a situação lá de cima. Então isso aqui pode ficar assim. 4 seno ao cubo de x, porque é o seno que está ao cubo e não o x sozinho, vezes o cosseno de x. Mas ainda alguma coisa pode ser feita, olha aqui. Lembrando a trigonometria, o seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Existe 2 seno x cosseno x aqui dentro. Então vou fazer assim, ó. O 4 eu vou escrever 2 vezes 2. O seno ao cubo eu vou escrever seno x vezes seno x vezes seno x. Exagero para ficar bem entendido. Eu tenho dificuldade de matemática, sei que muitos estudantes também têm. O seno ao cubo eu escrevi seno de x 3 vezes cosseno. Então 2 vezes seno vezes cosseno, olha, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x é o seno de 2x. O que sobrou? Ainda sobrou 2 vezes seno ao quadrado de x. Então isso aqui fica assim, ó. 2 vezes seno de 2x. O que é seno de 2x? É 2 seno x cosseno x. Certo? Mas aqui tem 2 vezes. Então, 2 seno de 2x vezes o quê? Vezes seno ao quadrado de x. E acabou. Tá aí, então, a derivada na forma mais simples possível. A outra função, cosseno de x à quarta. Então aqui é diferente do caso de cima. Não é o cosseno de x que está elevado à quarta, é só o x que está elevado à quarta. Então aqui você já começa com a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então você vai fazer a derivada do cosseno de x à quarta, depois a derivada de x à quarta sozinho. Entendeu? Porque aqui é o cosseno de x à quarta. Então, f' de x vai ser igual a derivada do cosseno de x à quarta é menos seno de x à quarta vezes a derivada de quê? A derivada de x à quarta. 4 vezes 1, 4x elevado a 3. 4x à terceira. Resposta. Menos. Pode passar o 4 para frente? É comum a gente escrever o coeficiente assim. Não sei se é comum também não. Eu gosto de escrever o 4x à terceira vezes
seno de x à quarta menos 4x à terceira vezes seno de x à quarta. Beleza? Mais dois aqui. Fx igual a raiz quadrada logaritmo neperiano de x. Duas funções. A função y igual a raiz quadrada de x e a função y igual ao logaritmo neperiano de x. Você começa com a raiz, derivada da raiz. Derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então você vai escrever assim: f' de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x, ou seja, ln de x, tá vendo? O x é isso aqui, 1 sobre 2 raiz de x, o x é ln de x, vezes a derivada do logaritmo neperiano de x. Qual que é a derivada do logaritmo neperiano de x? É 1 sobre x. Duas funções. Então aí a derivada das duas, produto das duas. 1 vezes 1 é 1, aí ficou o quê? 1 sobre 2 vezes x, 2x, vezes a raiz quadrada do logaritmo neperiano de x. Aí a derivada. Essa de baixo, essa é um pouquinho maior. Aqui é um quociente, veja, um quociente. Então nós vamos chamar a função de cima de u, a função do numerador, né, e a do denominador é a função e. É a função v. V, tá bom, pessoal? U e v. Como é que é a regra do quociente? A regra do quociente é U'(v) menos V'(u) sobre v ao quadrado. É a regra do quociente. Então vamos lá. U', derivada do logaritmo neperiano de x. F de x igual. Derivada do log n de x, fiz agora mesmo. É 1 sobre x. U', vezes v, é x. Menos v', derivada de x. Derivada de x é 1. Vezes u. U é logaritmo neperiano de x. Isso dividido por v ao quadrado, ou seja, x elevado ao quadrado. 1 sobre x vezes x, aqui você pode fazer um cancelamento, que é produto. Ficou o quê? 1 menos 1 vezes ln de x, ln dx, dividido por x ao quadrado. Acabou. Aí não tem o que fazer mais. Beleza? Então estão aí mais 4 funções que a gente derivou. É claro, essa função aqui, ó, é claro que o x é diferente de zero, né? Por causa do denominador e porque é logaritmo também, né? O x é positivo, correto? Aqui é a mesma coisa, o x tem que ser diferente de zero, por causa do logaritmo, porque zero no denominador é indeterminação. Pessoal, bons estudos. Cuidem-se. Tchau, tchau.